Olá, tudo bem? Espero encontrá-lo bem. Nós estamos aqui a partir da Igreja Batista 21 e eu quero te convidar para a leitura do livro do Gênesis, no capítulo 12. Nós estamos aqui numa jornada pelo livro do Gênesis, uma série de mensagens que nós temos chamado A Origem. E nesse momento a gente está falando sobre a vida do primeiro dos nossos patriarcas, que é o Abraão. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. O texto sagrado diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló. Todos os bens que havia acumulado, os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: A sua descendência daria essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que havia aparecido. Dali, prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado pela oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra e de falar sobre ela, Senhor. Que o Teu Espírito Santo fale conosco aqui onde estamos e onde cada pessoa estiver escutando nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Abraão, o nosso pai da fé. Em dias preocupantes de pandemia mundial, de coronavírus, Covid-19, nós estamos com o mundo em pânico. Pânico na saúde, e isso está afetando todas as áreas da vida. E o que Abraão, ou o chamado de Abraão, tem a nos dizer hoje? Em primeiro lugar, e eu queria destacar para você isso, Abraão foi chamado a ser o abençoador de todas as nações, o abençoador de todas as famílias da terra. Hoje nós entendemos e lemos esse texto de uma perspectiva cristã e olhamos essa promessa como uma promessa messiânica, porque é da raiz de Abraão, é dessa história patriarcal que começa em Abraão, é que vai nascer Jesus. Então o Salvador da humanidade vem da descendência de Abraão. E por isso ele é esse patriarca tão importante e ele é alguém a quem Deus chamou para abençoar todas as famílias da terra. Essa bênção a toda a terra é fundamentalmente por meio de Jesus Cristo. Mas eu também gosto de pensar que, como filhos de Abraão e como servos de Jesus Cristo, nós também somos chamados a abençoar a terra. Nós também somos chamados a abençoar todas as famílias da terra. Eu também acredito que a bênção de Deus passa pelos filhos de Deus e alcança tantas outras pessoas. Então por isso eu queria que a gente pensasse a respeito disso. Hoje a gente está vivendo essa pandemia que a doença passa pelas pessoas. É uma pessoa transmitindo para outra. Se a gente considerar o pecado, parece que ele age também dessa forma. Parece que o pecado vai contaminando um e contaminando o outro, e a maldade do mundo vai se multiplicando em contaminações, em violências e tantas outras coisas. Mas é verdade também que a bênção de Deus passa por um, por outro e por outro. Por isso é que eu quero te convidar a ser um abençoador. Eu acredito nisso.
Eu acredito que você é abençoado por Deus e abençoada por Deus para abençoar outras pessoas. Que aquilo que Deus quer fazer no mundo passa por mim e passa por você. Considere aí, de repente, o que Deus quer fazer na sua família? De que forma Deus quer entrar na sua casa? Muito provavelmente passa por você. Passa pelas suas mãos, passa pela sua boca, passa pelo seu olhar, passa pelo seu abraço, passa pela sua compreensão, passa por você. O que Deus quer fazer na nossa igreja, passa por nós que fazemos parte dela. Nós temos essa responsabilidade e esse privilégio de sermos o canal da bênção de Deus. Imagine o que Deus quer fazer com a cidade de São Paulo. Passa por nós que moramos aqui. Que moramos aqui, mas não só moramos aqui, compreendemos o chamado de Deus para cada um de nós, que é um chamado para abençoar. Imagine o que Deus quer fazer com o nosso país. É abençoar. Mas passa por quem? Passa por quem dá ouvidos a este chamado. E o que é dar ouvidos à voz de Deus? O que é dar ouvidos ao chamado de Deus? Para nós, é fundamentalmente, em primeiro lugar, o seguir a Jesus Cristo. Abraão seguiu a voz de Deus. Para nós, a voz de Deus se manifesta fundamentalmente, principalmente, na vida e ministério de Jesus Cristo e no seu Evangelho. Então, para nós, em primeiro lugar, ouvir a voz de Deus é dar ouvidos ao Evangelho. E abençoar outros é abençoar com o Evangelho. Então, quando nós pregamos esse Evangelho, quando nós falamos desse Evangelho, quando nós encarnamos esse Evangelho, quando a gente decide viver de fato esse Evangelho, necessariamente nós vamos abençoar outras pessoas. Nós vamos alcançar outras pessoas com o Evangelho. O contrário também é verdade. Quando a gente se fecha para essa voz de Deus, quando a gente decide não ouvir a Deus, nem o seu Evangelho, tampouco seguir a Jesus Cristo, o caminho para nós vai ser um caminho um tanto tortuoso. E o que nós vamos oferecer para as outras pessoas? Nós vamos oferecer os nossos achismos, nós vamos oferecer as nossas referências que não necessariamente são tão boas. Não, nós temos de oferecer o Evangelho. Isso em primeiro lugar. E o Evangelho vai tirar a gente da gente mesmo. O Evangelho vai fazer com que nós saiamos do lugar onde a gente está. Porque o Evangelho vai ser necessariamente altruísta. Nós nunca vamos ter uma pessoa que vive no Evangelho, que tem uma vida de fato centrada no Evangelho, egoísta, arrogante, presunçosa. Não combina, entende? Não combina com o Evangelho, não combina com a vida de Jesus. Então, esse símbolo, essa marca do Abraão, que é chamado a sair do meio da parentela, a sair do lugar de onde a gente está, é também o convite do Evangelho. De onde a gente muitas vezes não precisa sair geograficamente de onde a gente está, mas a gente precisa sair de nós mesmos. A gente precisa sair do nosso umbigo, a gente precisa sair do nosso egoísmo. A gente precisa, às vezes, sair da nossa visão de mundo, que por vezes não combina com o Evangelho. Às vezes a gente tem que sair das nossas vontades, e são muitas, e muitas vezes elas não combinam com o Evangelho. A gente precisa sair, a gente precisa se mover. Deus sempre nos move na direção dele mesmo, porque ele nos convida, ele nos chama a uma relação profunda e de amor, mas Deus também nos move necessariamente na direção do outro. Deus nos move na direção da solidariedade, Deus nos move na direção do amor. Deus nos move. É dessa forma. É dessa forma que a gente vive. Lembra de quando Jesus foi questionado a respeito dos grandes mandamentos ou do maior mandamento? E Jesus falou, olha, é simples. É sobre amar a Deus com toda a força, com todo o entendimento, sobre todas as coisas,
e sobre amar o próximo como a nós mesmos. E aí alguém pergunta, mas quem é o próximo? E aí Jesus conta a velha e boa história do bom samaritano. O próximo é quem está no seu caminho. Porque quem você vai primeiro abençoar é quem está no seu caminho. É quem está diante de você. Há quem diga que a filosofia, a sociologia, a antropologia, os pensadores nos colocaram a perspectiva a respeito do outro e da importância do outro. Mas é só Cristo que colocou o outro na perspectiva do próximo. Nós não temos um outro diante de nós, que já seria o bastante para a gente respeitar, amar e cuidar. Mas nós temos o nosso próximo diante de nós. Interessante pensar assim. É interessante pensar que todas as pessoas à sua volta, que você deseja a bênção de Deus, possivelmente essa bênção de Deus passa por você. Porque, pensa comigo, é possível que você já tenha sido muito abençoado por Deus na sua vida. Que você tenha muitas histórias. Lembra aí, do quanto Deus já te abençoou. E te abençoa hoje? Trabalho, saúde, família, casa, confortos, privilégios, tantas coisas. Agora pensa como Deus usou pessoas para te trazer essa bênção. Quantas pessoas foram o instrumento de Deus, o canal de Deus para te abençoar, para te oferecer verdadeiras dádivas do céu. É assim. Mas é assim que Deus faz mesmo. Deus usa pessoas para abençoar outras pessoas. Por isso é que o convite que eu te faço é que você se coloque nas mãos de Deus como um instrumento dele. Que você esteja disposto a sair de onde você está e se coloque em direção a ele. E essa direção a Deus vai te colocar necessariamente na direção e no caminho do seu próximo. E a bênção que a gente pede para nós, Senhor, abençoa meu dia, Senhor, abençoa a minha casa, Senhor, abençoa a minha família, Senhor, abençoa a minha igreja, Senhor, abençoa os meus amigos. Pois é, Ele abençoa mesmo. Mas muitas vezes essa bênção vai passar por você. Você vai ser o abençoador do seu amigo quando você abraçá-lo. Você vai ser o abençoador da sua casa quando você estiver ali para servir quem está ao seu redor. Você vai ser o abençoador da sua igreja quando você se colocar nas mãos de Deus e fazer aquilo que Deus quer que você faça aqui. Você vai ser o abençoador ao mesmo tempo que você é o próprio instrumento da bênção de Deus. É assim que Deus faz. E é assim que Deus faz com Abraão. Deus chama Abraão não só para que ele fosse abençoado, ele foi muito abençoado, foi mais próspero do que já era, se tornou famoso. Estamos aqui há tantos milhares de anos, talvez, contando essa história. É incrível, é incrível. Mas o quanto de gente Abraão abençoou, o quão instrumental foi essa chamada de Deus para Abraão ir abençoando pessoas, desde sua esposa Sarai, que vai se tornar Sara, desde o seu sobrinho Ló, que teve uma série de problemas na vida, e ele foi o cuidador e abençoador desse seu sobrinho, em várias situações, quanto na vida de seus filhos, de seus netos, quanto em toda a história do povo de Deus, até chegar a Cristo, e o quanto Cristo vem para abençoar a humanidade inteira. O quanto Cristo encarna e entra na história para abençoar o mundo inteiro. Considere isso. Considere você como este instrumento nas mãos de Deus. Quando você acordar a cada manhã, quando você for lá para o seu devocional,
e dizer: Deus, me abençoa. Às vezes você vai fazer essa oração já no caminho, dirigindo. Às vezes você faz essa oração até no transporte público: Deus me abençoa. E é bom que você faça, e Deus abençoa mesmo. Mas considere que o que Deus mais quer fazer é te usar de forma que você seja uma bênção. Que Deus mais quer fazer não é só abençoar você, de forma que você fique no mesmo lugar que você sempre esteve e seja abençoado. Isso é legal, mas é pouco. O que Deus quer é te mover, é te levar por outros caminhos, novos caminhos, te colocar diante de outras pessoas e te usar para abençoá-las. Considere você mesmo o instrumento, o canal por onde passa a bênção de Deus para a sua casa, por onde passa a bênção de Deus para a sua família, por onde passa a bênção de Deus para a sua empresa, por onde passa a bênção de Deus para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu país e para o nosso mundo. Nós não queremos ser transmissores do mal, do pecado, das doenças. Às vezes é inevitável, às vezes a gente não se segura, a gente fala uma besteira, a gente arruma uma confusão, a gente toma uma atitude equivocada e a gente transmite algo que não vem da parte de Deus. Acontece, vai acontecer. Nessa hora, é hora de reconhecer, é hora de pedir perdão, é hora de tentar minimamente consertar as coisas. Mas certos que a nossa disposição de coração, a nossa disposição a cada oração e a nossa intenção deve sempre na direção: Deus, quem é que eu tenho que abençoar hoje? Deus, como é que o Senhor vai me usar para abençoar aqui onde eu estou? Deus, como é que a tua bênção vai passar por mim e vai chegar no meu próximo, vai chegar na minha casa, vai chegar na minha família, vai chegar na minha cidade? O que eu faço? Essa bênção vai ser me calando ou vai ser falando? Vai ser num gesto de gratidão, de paz, de amor? Ou vai ser num gesto de apartar uma confusão? A gente tem que considerar isso. A gente tem que considerar muito isso nos nossos gestos, nas nossas falas, nos nossos textos, nas redes sociais. A gente tem que considerar se o que a gente está fazendo está sendo esse canal de bênção de Deus. Se esse movimento nosso é de fato um movimento de onde Deus está nos usando para abençoar, ou se não, ou se a gente está sendo um canal de maldição, ou se a gente está caindo naquele velho engodo da serpente de ir na contramão daquilo que Deus tem para nós. Por isso, seja abençoado e abençoe principalmente. Mova-se como um instrumento de Deus nesse mundo. É isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para você, é isso que eu quero para o nosso mundo. Então eu quero te convidar mais uma vez à oração, pedindo a Deus que Ele nos use como instrumento da sua bênção, de forma que de fato a bênção dele chegue em todo mundo. A gente já sabe, a melhor bênção é o Evangelho. Junto com o Evangelho há muita coisa boa, há muita coisa de Deus, há muita coisa que Deus faz e que Deus quer fazer para abençoar pessoas desse mundão lá fora. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por ter nos alcançado com a tua bênção. A bênção que o Senhor deu a Abraão e que chegou a nós por meio de Jesus Cristo. Agora nós pedimos que, uma vez abençoados, nós queremos abençoar outros por todos os lugares, por todas as cidades, por todos os povos e a todas as pessoas que estiverem no nosso caminho. Nos use, Senhor, para abençoar o maior número de pessoas possíveis. Nos usa para ser o instrumento e o canal do Senhor, para que a tua bênção se espalhe pelo nosso mundo. Em nome de Jesus. Amém.
Que Deus nos abençoe. E principalmente nos use para abençoar. Um abraço.